Olá, o nosso Em Tom de Conversa de hoje tem como convidado o professor, escritor, jornalista, pesquisador Gil Francisco. Nós estamos gravando esse nosso programa direto dos estúdios da Rádio Web do TCE. Se você gostar do programa, você dá um like aí e vou dizer uma coisa, se inscreva, porque todas as vezes que tiver um programa por aqui, não é apenas um Em Tom de Conversa, mas sempre que tiver alguma coisa por aqui, você vai ser informado. Gil Francisco é baiano, mas ele só nasceu na Bahia, é filho de pais sergipanos e sempre vivia aqui em Sergipe desde os 12, 13 anos, até que em 96 veio definitivo para cá e para fazer um trabalho na Universidade Tiradentes e ficou por aqui. Também está aqui conosco no Tribunal de Contas. Sobre tudo isso, sobre o trabalho que ele realiza, nós vamos conversar com ele a partir de agora. Olá, Gil, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigado, França. Gil, eu disse no começo que o nosso Em Tom de Conversa é com um baiano mais radicado em Sergipe e é mais sergipano nessa altura do que baiano, que os baianos não nos ouçam. Não é? Me conte, como é que foi essa sua trajetória? Você nasceu na Bahia? Eu nasci em Salvador. Eu sou filho de uma mulher do agreste baiano e de um sergipano dourense. Né? Meu pai foi para Salvador aos 17 anos e conseguiu logo emprego na Universidade Federal da Bahia, quando mais tarde eu fui ser admitido também na Universidade Federal da Bahia. A essa altura já como professor, não? Entrou na universidade? Não, entrei como funcionário, tido como o office boy, né? Opa, é verdade. Office boy, e fui trabalhar com pessoas muito importantes. Fui trabalhar com o procurador-geral da universidade, doutor Edivaldo Pereira Brito. Que foi prefeito de Salvador, né? Prefeito de Salvador. Que bom, Edivaldo Pereira Brito. Passei uma temporada com... Alto, de uns 2 metros de altura, tá louco? Perfeito. Com o outro Edivaldo. Boaventura? Boaventura. Que foi diretor da tarde. Que foi diretor da tarde. Professor. E foi secretário de Educação no período de João Carneiro, né? Certo. No período que João Carneiro foi governador. Então, eu estava na universidade e passei para o Estado. E Edivaldo era muito meu amigo. O professor Edivaldo, ele foi na tarde, na época, aquilo que a gente chamava diretor, redator, chefe, que ele já vinha de Dr. Calmon, não era de Jorge Calmon. Dr. Jorge Calmon tinha passado 61 anos lá, e aí saiu e o professor Edivaldo foi cuidar da tarde. Perfeito. Agora, Gil, me diga uma coisa, tem muita coisa aqui no seu currículo que a gente vai destrinchando aos poucos, né? O que você aprendeu com essas figuras ilustres? Não apenas com esses dois, você trabalhou com muita gente, né? O que você aprendeu com essas figuras ilustres? Sim, aprendi muito, viu? Muito, muito mesmo. E, inclusive, a minha incursão na pesquisa foi graças a 2 sergipanos. Professor José Calazans, da Silva Brandão. Você já escreveu um livro sobre ele, né? Sobre Canudos. Sim, Canudos. Sobre Canudos. Ele era amigo de meu pai e eu fui trabalhar com ele também, justamente no período em que a Universidade Federal da Bahia tem 2 sergipanos. Calazans como vice-reitor e Macedo Costa como reitor. Então, trabalhei também com um capelense, Nelson de Araújo, Correia de Araújo, viu? Escritor, teatrólogo, uma figura fantástica, com mais de 30 livros publicados, e era um militante do Partido Comunista. O PCB. Do PCB, do velho PCB. Não era o PCdoB, não, era o PCbão, digamos. Isso na década de 40, ele dirigiu vários jornais aqui e vai para Salvador. Sim. Autodidata, viu? Não fez... malmente o segundo chamado secundário. Que naquela época a gente chamava de científico, não era, Gil? Era o ginásio e o científico, e né? O pedagógico. Ou pedagógico, ou normal, né? Era isso mesmo. E o Nelson ele vai ser diretor da escola de teatro da UFBA. Então ele não tinha nenhum curso superior, mas tinha portarias, leis, decreto que dava a ele. Era o que a gente chama de notório saber, né? Notório saber. Perfeito. Isso. Ô Gil,
Mas aí, claro, você já disse o que você aprendeu com essas pessoas. Eu sempre que fico insistindo no fato de você ter sangue sergipano, mas também você conviveu muito com esses sergipanos. Muito embora os baianos, não, Gil é baiano. Sim, Gil é baiano, mas Gil também é sergipano. Você não abre mão dessa dupla cidadania, né? Sim, o próprio Calazans dizia, olha, Gil, cuide bem daquela terra, viu? É um pé na Bahia e outro pé em Sergipe, viu? Agora foi importante, porque com Calazans eu conheci escritores mundialmente famosos. Eu viajei com Mário Vargas Llosa, quando Sim. veio escrever mesmo, Gil? A Guerra do Fim do Mundo. Depois fui para o Peru, estive em Miraflores, na casa dele, me recebeu muito bem, entendeu? Convivi com muita gente. Com o Nelson de Araújo nós fizemos seminários, encontros sobre o teatro nordestino, sobre o folclore nordestino. Então, todo esse pessoal famoso ia para a Bahia, né? E participar desses eventos, né? Ali no Suassuna. Eu conhecia esse pessoal, todo mundo lá. É lógico que você não poderia seguir outro caminho se não fosse o caminho das letras, né? Sim. Né? Escrever, você tem vários artigos escritos pelo mundo afora, né? E livros, nós vamos falar sobre tudo isso já daqui a pouco, né? Agora, tá aqui na minha língua, querendo que você fale sobre a sua amizade com Jackson da Silva Lima, né? Mas já a gente fala sobre isso. Agora, me fale um pouco sobre essa sua incursão definitiva para Sergipe. Você vem para cá em 96, né? Eu venho em... De vez, porque você eu venho, não sabia se era de vez, mas eu vim para assumir o departamento e chefiar o curso de letras. Sim. Né? Na UNIT. Na UNIT, na Universidade Tiradentes. E lá eu permaneci por 2 anos e retornei a Salvador para dar prosseguimento no mestrado, né? E depois eu voltei para Aracaju e comecei a desenvolver... Seguindo aquilo que Calazans tinha lhe orientado, um pé na Bahia. A desenvolver a carreira jornalística aqui e dar continuidade à de Salvador. E passei a ensinar em vários colégios e mais adiante, com a criação de várias instituições de ensino superior, passei a ensinar em várias delas. E hoje você também é o doutor honoris causa pela Universidade Federal de Sergipe, que me parece que seja uma homenagem do sergipano ao trabalho que você tem desenvolvido aqui, né? Sim, esse título foi importante, né? Porque foi uma luta, porque não é fácil você receber esse título, porque depois do presidente Lula Inácio da Silva, sou eu que vou receber o honoris causa, o honoris causa, entendeu? Então... Receber não, você já já recebeu, já tem, de fato e de direito esse título, né? Correto, né? E graças ao trabalho da professora Valéria Bari, foi a pessoa que encabeçou esse movimento junto com os professores Afonso Nascimento, Fernando Sá. Só fazendo um parêntese, Afonso é irmão de Eugênio, né? Nosso colega jornalista, né? Dênio Azevedo. Então essas pessoas que já me conheciam, com quem eu já trabalhava, foi fazendo, recolhendo, dando depoimento para juntar e fazer o processo para dar entrada na universidade na solicitação do título. E depois a arguição, né? Entrevistas da comissão organizadora para concessão desse prêmio. Pronto. Ô Gil, desse título. Maravilha. Eu gostaria que você falasse um pouco o seguinte, a gente vai ter muito para desenvolver sobre as suas obras ainda, mas como é que você acaba aportando no Tribunal de Contas do Estado? Me conte. Sim, no Tribunal de Contas eu estava sendo editor na Segrase, né? E Luiz Eduardo Costa, grande jornalista, sim, né, filha do Dr. Paulo Costa, sim, né, porque a gente fala sempre do nome da criatura, mas não pode esquecer o nome do criador, né, Dr. grande jornalista. Grande jornalista, é verdade. Eu tenho um livro sobre ele, sobre o jornal dele, que é o do Dr. Paulo. Esse livro não saiu ainda. Estou aguardando a autorização de Luiz Eduardo Costa, porque o livro foi feito em 2012
para o centenário de nascimento dele, mas até agora não foi publicado. Depende de Luiz. Depende dele. Pronto. Né? Mas vamos voltar à sua vinda aqui para o Tribunal de Contas. Certo. E aí Luiz, tudo é Luiz. Luiz, em conversa com o conselheiro Carlos Pina, que na época era presidente do Tribunal de Contas do Estado, me trouxe para o tribunal, porque Dr. Carlos Pina iria comemorar o centenário do ex-governador Lorival Batista. Que fundou o Tribunal de Contas. Fundou o Tribunal de Contas. E aí ele precisava de um pesquisador para fazer o livro, que eles queriam publicar o livro e dar seguimento a outras homenagens ao ex-governador Lorival Batista. E assim eu cheguei em 2014. Certo. Para fazer esse Aí você trabalho. vem para cuidar disso, mas você também teve, ainda continua tendo, uma grande participação no acervo cultural aqui do tribunal, né? Sim. Que me parece que surge com o doutor Pina, né? Muito antes, é antigo, mas foi na gestão dele que o negócio acelerou, criou as cestas culturais, sim, né? E aí nós ficávamos com as exposições, os lançamentos de livro e um cantor para fazer uma vez por mês essa produção. E aí eu fui, e aí comecei a participar da revista do TCE, sim, né? E outras atividades no que me chamava, eu ia atendendo, né? Ou eu dava sugestões ou recebia algumas sugestões para desenvolver qualquer atividade. Então, e você está aqui, nesse ano também que se comemora os 52 anos, né, do Tribunal de Contas, você está sempre participando, porque o seu trabalho aqui tem sido um trabalho muito ativo, né? E principalmente nessa área da cultura, né? Porque aí você hoje continua no gabinete do Dr. Carlos Pina, mas você trabalha para o tribunal como um todo. Perfeito. Eu já participei, já fizemos o centenário de mais 2 conselheiros, que foi Manuel Cabral, sim, e José Amado Nascimento, né? Certo. Nós fizemos, organizamos livro, publicamos. E você conheceu o professor José Amado em vida, ele morreu com mais de 100 anos. Sim, que eu entrevistei ele várias vezes, sim, né? Fiz vários artigos sobre ele e publiquei com Marcos Cardoso um livro que reunimos a produção, parte da produção poética de Zé Amado. Você tem parceria com o Marco Cardoso em 2 livros ou em um livro só? Em 2 livros. Sim. Temos também do cineasta. Me fala um pouco, é verdade, sergipano, que pouca gente sabia, né? Que participou com aquele Glauber Rocha. Valdemar Valdemar Lima. Então nós descobrimos que tinha um sergipano que estava na Bahia desde 1957, que havia participado de todos os projetos cinematográficos da Bahia, que era encabeçado, dirigido pelo grande Glauber Rocha. Sim. Fundador do Cinema Novo, que você conheceu, né? Sim, sim. E Valdemar vai trabalhar em vários documentários. E a grande notoriedade do filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é graças ao Valdemar, porque ele é o fotógrafo. Olha aqui o livro de Valdemar, o Marcos está nos trazendo aqui, ó. Viu? Isso, Valdemar. Pode mostrar ali, se bem que daqui a pouco a gente vai mostrar tudo. Vamos mostrar aqui para aquela câmera, Gil. Viu? Então, ó o livro, que tem a participação minha e de Marco Cardoso. E mostra Valdemar para Sergipe. E mostra Valdemar para Sergipe. Sim. Porque Valdemar era um sergipano um pouco conhecido. Né? Ele faz parte do Cinema Novo com Glauber Rocha, né? E aí o sergipano não conhecia Valdemar. Perfeito. E aí foi a grande... O Deus e o Diabo na Terra do Sol ganha inúmeros prêmios. Isso. E Glauber fica famoso, graças à Câmara. É ele que roda a câmara em volta. Ele... Do atual Tom Bastos, né? Que fazia o Curisco, né? O Curisco, justamente. Ele sai rodando a câmara. Em toda a precariedade daquela época. Era uma câmara na mão e uma ideia na cabeça. Com as câmaras pesadas, então. Esse contraste do negro e do branco,
é tudo conseguido por Valdemar. Ô Gil, é só me atrapalhando um pouco. Dizem que daí surgiu a expressão do cinema novo, que alguém, quando está na plateia, diz assim, o que é isso? Que novidade é essa câmera? Alguém diz, não, isso é o cinema novo. É verdade que surgiu daí isso, é? Se chama, tem várias... versões, né? É folclore, porque a ideia da câmara na mão, a ideia e uma câmara, a ideia na cabeça e uma câmara na mão, é antiga, ela vem do russo de Dziga Vertov. Certo, não é de Glauber. Não, essa coisa é do processo da Revolução Socialista Russa, entendeu? Com Einstein e de Dziga Vertov. Então, isso é de 18 para cá, né? A partir de 18. 18. Depois da Revolução Russa. Então, quando caem os czares. Os czares. Então, era necessário se fazer documentários para mostrar o povo russo. Sei. Então eles tinham um projeto através de um trem onde tinha um vagão de artes plásticas, outro vagão de circo, outro vagão de cinema, e chegava nas aldeias, na cidade, o trem parava, essas pessoas saltavam, ficavam desenvolvendo as suas atividades, e aí era a câmera na mão e a ideia ia filmando. Sim, então o projeto russo para desenvolver através do Prolectu, que era digamos assim, o Ministério da Cultura, era o Ministério da Cultura russo. Isso. O trem cultural, sim, né? Um vagão com circo, outro vagão com artes plásticas, outro com cinema, outro com teatro, ia passando pelas aldeias, pelas cidades, e ia deixando e formando novas lideranças, entendeu? E aí o Dziga Vertov, né, que numa câmara, e as câmaras eram pesadas, entendeu? Pesadas. Então se fazia os documentários a partir do que estivesse ao alcance dele, entendeu? Sem roteiro pré-estabelecido, só com a ideia. E aí foi onde surgiu uma câmera na mão e ideia na cabeça. Assim era o Glauber. Você tem o livro do roteiro de Glauber publicado, e depois você, quando compara com o filme, muita coisa não está. Agora, né? Gil, me diga uma coisa, o Encoraçado Potequim tem alguma coisa a ver com essa época, com essa era, com essa fase? Sim, são dois filmes importantes. A Greve, tem A Mãe, que é baseado em Gorky, e tem o Encoraçado Potequim. Que era cinema mudo, né, o Encoraçado Potequim? Com letreiro, sim, né, e uma música para fazer o fundo. Porque eu assisti o Encoraçado Potequim, recomendo, né, em preto e branco e tal, e você vê os caras se movimentando, enfim, e tal, mas você não ouve. Você vê também como você tem legenda. E uma música, né? Exatamente, porque o cinema sonoro só vem dos anos 30. Sim. Né? E o Encoraçado Potequim foi em 25. Em 25. Certo. Então, é um filme importante porque esse filme, cenas desse filme, principalmente da escadaria de Odessa, né? Que vão ser reproduzidos em vários filmes norte-americanos, que tomam a cena da escadaria, quando a criança está no berço e que vai descendo, caindo, né, o berço, papai. Isso aí foi feito em Uns Intocáveis, quando você vê na estação ferroviária, o carro do bebê, a mesma cena, entendeu? Tem várias cenas. Agora, Gil, isso, e daqui a pouco eu quero falar com você, depois dessa pergunta, porque na fase que você entrou aqui no tribunal, foi uma fase de modernização do tribunal, fugindo um pouco daquela história daquele vingador, aquele cara que cobra, continua cobrando, tá? Mas mudou um aspecto, e você foi muito importante nessa mudança que chegou até hoje. Uma das razões é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas eu queria falar o seguinte, e esse cinema, ele vem para o Brasil, digamos, para a Bahia, com Barra Vento, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, sofreu a influência, isso já no cinema falado, daquele filme antigo da Rússia que você falou agora? Sim, perfeitamente, porque uma coisa interessante é que na época do presidente Juscelino Kubitschek, ele criou bolsas de estudos para muitos cineastas. Então, Guido Araújo vai para a Tchecoslováquia e vai morar. Eu trabalhei com Guido, eu fui assistente de Guido Araújo em documentário na Bahia. Guido vai para a Tchecoslováquia e vai morar
com Agostinho Neto, que depois foi presidente de Angola, participou todo do processo revolucionário de Angola. Onei São Paulo, que eu fui assistente de direção de Onei é um ator, né? Ele é o filho. Ah, o filho dele. Dele. O filho parece que é o Dinei ou qualquer coisa. O Ney. É o Ney também. Um faleceu, né? Um faleceu. O Ive, né? Ive São Paulo. Ive. Viu? E ele vai também, ele vai para a Alemanha. Vários vão pegar essas ideias, né? Porque muitos desses filmes, depois de 64, foram proibidos de entrar, de serem exibidos no país. Por exemplo, o Encouraçado Potemkin, eu fui assistir na casa nos anos 70, na residência de Roland Schaff. Clandestinamente. Clandestinamente. Ele levou várias pessoas para a sua residência. Ele era o encarregado do centro do ICBA, agora, do Instituto Cultural Brasil-Alemanha. Pronto, muita gente deve estar perguntando assim, Gil, você e França ficam falando aí sobre o Encouraçado Potemkin, me fala um pouco sobre isso. O Encouraçado Potemkin, a tripulação do navio se revoltava com os maus tratos, né, que recebia? Sim, com maus tratos, alimentação, carne podre, era terrível. Então eles fazem um motim. E ali, na verdade, voltando, ele é de 1200, voltando o que aconteceu em 1905. Antes da Revolução Russa. De 17. Ali a primeira revolução em 1905. Certo. Ali já começa os bolcheviques. O Encouraçado Potemkin, digamos, é o começo de toda essa é o Encouraçado Potemkin. Está no YouTube, se alguém quiser ver, está lá. E o fuzilamento também, com a cavalaria, numa greve pacífica, a cavalaria mata esses operários. Muito parecido com o que houve aqui em Sergipe, em Aracaju, em 1947, quando a cavalaria assassina o operário Anísio Dário. Você tem um livro de Anísio Dário? Desse livro que ainda não foi lançado. Anísio Dário, a chacina da rua João Pessoa. Justamente. Adianta um pouquinho sobre isso. Era uma passeata pacífica, onde os operários e profissionais liberais, a população de um modo geral, foi participar de um comício que era contra a cassação do Partido Comunista, que havia sido fechado o partido. Do qual Jorge Amado fazia parte. Sim. Aí o que acontece? A polícia, junto com a força repressiva do governo, toma a rua João Pessoa. Que naquela época, evidentemente, não era calçadão. Não era calçadão. E aí, com a cavalaria em cima da população, e dispara um tiro e mata Anísio Dário. E além do tiro, ele sofre várias pancadas, deveria ser de fuzil ou de sabre. Quer dizer, na verdade não foi uma morte pura e simples? Não, foi um assassinato. Foi. Isso toma uma dimensão terrível, porque todo o Brasil tem conhecimento e material, empastelamento de jornais, uma confusão terrível. Então essa documentação está aqui nesse livro. Esse livro vai ser lançado quando? Esse livro ainda não tem data para lançamento. Eu estou aguardando, eu já fiz os contatos, né? Um seria na livraria O Sebo Chique e outra seria no Antigo Ateneu, né? Lá no Museu da Gente. E provavelmente Sergipano. Aqui no Tribunal de Contas também, né? Sim. Bom, Gil, falando do Tribunal de Contas, a gente vai a um assunto que eu gosto muito de tocar nesse assunto, não porque eu trabalho no Tribunal de Contas, mas porque eu acho altamente importante. Você chega aqui no momento em que o Dr. Carlos Pina cria o Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito, que hoje não tem mais o nome do ministro, exatamente por não se poder homenagear pessoas vivas, né? E aí o Dr. Carlos Pina traz para aqui a cultura, lançamento de livros, você participando de tudo isso, a Cesta Cultural. Depois do Dr. Carlos Pina, todos os presidentes que o sucederam, até o atual, o presidente Flávio Conceição, mantiveram
esse espaço, e tanto é que nós estamos aqui, a Rádio Web foi criada por Reinaldo Moura, os presidentes que sucederam Reinaldo Moura mantiveram, e o presidente Flávio Conceição, através do seu diretor de comunicação, Abacuque Vila Corte, dá mais espaço. Um desses espaços é o nosso aqui. E você fez parte de tudo isso. Perfeito. Essa atitude, essa prerrogativa do tribunal, do TCE, é muito importante. Eu acho que todas as instituições deveriam manter essa parte cultural. Os funcionários se sentem muito bem. É um momento de relaxamento, de confraternização, de conversar com os próprios colegas e saber quem produz, quem não produz, entendeu? Que a gente não sabia, né? Nós tínhamos aqui cantores, nós tínhamos escritores, nós tínhamos artistas plásticos, entendeu? E justamente na época do conselheiro Carlos Pina, nós publicamos vários livros, viu? Publicamos livro de arte plástica, publicamos o livro sobre o mastro de Estância, né? Sim. Do fogo, né? O barco de fogo. Todo aquele folclore estanciano, né? Que o Brasil e o mundo conhecem. Publicamos livros sobre a Vila Nova, que hoje chama-se Neópolis, entendeu? Vários livros. E isto dá uma satisfação. E distribuímos com os funcionários. Isso dá uma relação muito mais agradável com você tira aquela fase sisuda do órgão julgador. Do órgão julgador, perfeito. Ô Gil, você já lançou quantos livros, na verdade? Hoje tem 38. Já lançados? Já lançados. E publicados, tudo direitinho? Tudo direitinho. E tem mais 4 ou 5 que já estão prontos. Sim. E aguardando, tem 2 já na fase de pré-produção. Sim. Tem um que já está com o orçamento, que é, no caso, o livro sobre o tribunal, que eu escrevi. E temos um outro que também estou aguardando, que é a autorização do governador do estado, que é o livro sobre a fábrica de tecido Sergipe Industrial. Que esse é um livro de 700 páginas. A primeira. Você começa já da fundação da fábrica em Maruim, isso é? Começa em Maruim, em 1882. Com a família Cruz. Com a família Cruz, né? Com os baianos, os 2 baianos. Depois é que ela vem ser implantada em 1880. Já no bairro industrial? No bairro. Dali nunca saiu. Sei. E hoje é um shopping no local? E hoje é um shopping. Eu vou até a demolição e a implantação do shopping. Que, inclusive, os Curumbas, ele escrito por Amanda Fontes, sim. Ele se baseia numa história acontecida, que não sei se foi acontecido ou se foi da cabeça dele. Ali na Sergipe Industrial. Sim, ali tem muitas histórias. Greves, estupro, assédio, tem todo tipo de que você imaginar tem ali. Então, Amando Fontes, quando ele fez isso aí, Amando Fontes é um santista que foi radicado aqui em Sergipe, né? Correto. Foi amigo de Santo Souza. Sim. Tanto que você também teve aproximação com o Santo Souza. Me fala um pouco da sua amizade com Jackson da Silva Lima. Sim, Jackson é o meu referencial. Quando eu cheguei aqui, eu procurei 2 pessoas que eu procurei. Luiz Antônio Barreto e Jackson. Então, ali eu fui pegar, dado por ele, os 2 volumes da história da literatura sergipana, para eu ter conhecimento. Então, a partir dali, foi a base para que eu pudesse conhecer a literatura sergipana, viu? E ter esse vínculo, esse contato com a política sergipana, fazer porque está tudo interligado, entendeu? A política com a literatura. E mantemos uma amizade até hoje. Outra coisa, Jackson, ele costuma criar umas galinhas exóticas. É verdade que de vez em quando você quer comer uma dessas galinhas, eu mando ele matar, ele tem galinhas, galo de todos os países, rapaz. Aí diz assim, Jackson, prepara aí que eu vou lá no seu sítio, mate aí aquela asiática. Ele dá risada, não, Gil, essa não.
Mas ele pai. é uma figura... Agora, outra coisa que eu queria saber da sua vida, uma curiosidade. Que história é essa que você também enredou pela fotografia? Sim, a fotografia, ela nasce comigo porque meu pai tinha uma câmera. Primeiro ele tinha uma Leica, uma russa, uma câmera russa. Depois ele vai para uma Yashica e ele vai mudando. E aquilo foi me fascinando. Aí quando nos anos 70, que eu estou trabalhando na universidade, chegou da Tchecoslováquia o Guido Araújo, que era... Que você já se referiu a ele antes. Sim. Ele aí chega para ensinar na escola de comunicação e trabalhar no departamento cultural, que mais tarde o departamento cultural é dirigido por Calazans. Sim. Depois que antes de Calazans ser vice-reitor, ele passou pelo Departamento Cultural da Universidade Federal da Bahia. E ali eu comecei a fazer vários cursos de cinema com Guido e com convidados, inclusive com o filho de Humberto Mauro, do Mineiro, de Cataguases, e com outros cineastas, Jean-Claude Bernardet. Então, tudo isso me fez levar para a fotografia. Sei. E a partir daí eu me tornei assistente de fotografia, assistente de produção de vários filmes realizados em Salvador. Inclusive, alguns que eu nunca vi, porque foram os filmes que eu fiz para Alemanha Oriental. Alemanha Oriental estava... Isso durante o muro, a época do muro. Na época do muro, que o Guido me colocou na produção e vieram um vietnamita, um argentino, 2 alemãos e eu nesse meio para falar com essa gente, que eles vieram filmar os alagados. Sei. Os alagados. Lá em Salvador. Em Salvador. E depois nós viajamos, porque ele estava tratando da questão da habitação. Sei. Foi muito difícil fazer esse filme, porque era durante o dia perigoso, porque nessas localidades o malandro dorme de dia. É verdade. De dia. Porque de noite ele vai trabalhar, entre aspas. De noite ele vai trabalhar. Entre aspas. Né? E eu tive que dizer que era para televisão Globo, que todo mundo queria assistir na Globo. A Globo tudo bem, era poder. Podia, né? E dar dinheiro às crianças, queimado, essas coisas para aliviar. Ô Gil. Então, sim. Tudo isso eu fiz trabalhando no ICBA, no Clube de Cinema da Bahia. Você era do Clube de Cinema? Sim, eu era o tesoureiro. Me diga uma coisa, você tem ideia quantos artigos você já escreveu? Eu sei que tem mais de 1000. Mais de 1000 artigos? Mais de 1000. Publicados jornais, revistas? Revista no Brasil de cabo a rabo. Sei. E também algumas já publicadas no exterior, né? Tem. Em Cuba tem. Agora, eu queria que você me falasse um pouco... Essa semana saiu da Itália, um comentário sobre um livro meu. Eu queria que você me falasse um pouco daquele Gil pesquisador. O cara chato, que vai lá nas minúcias e que acaba descobrindo coisas que nem procurava. Você até descobriu que nós já tivemos um Tribunal de Contas, né? Sim. São muitas. Porque o pesquisador ele tem que ter um faro. Antes de sair de casa, você diz assim, olha, hoje eu vou fazer isto. Vou em tal arquivo. Como eu tenho em casa vários acervos de vários arquivos, eu primeiro olho, sei onde está mais ou menos o periódico que eu quero trabalhar, ou a revista, ou a documentação e vou. Primeira coisa é você ter um bom relacionamento com o funcionário. Isso é imprescindível, você tratar o funcionário bem, entendeu? Porque é ele que vai colocar nas suas mãos o periódico. Ele que vai lhe dar informação. Se ele não quiser, ele diz que não tem. Que não tem. Acabou. Que está no setor de encadernação, que a obra pegou fogo, sei lá. Não pode ser manuseada. Liberado. Então, essa amizade conta muito, mas muito mesmo. Inclusive, um fato curioso nesse livro de Anísio Dário, que o prefeito de Aracaju, eu tenho quase certeza que ele contratou
um escritório de advocacia para localizar a documentação sobre Anísio Dário, que não existia, não se tinha, a família não tinha certidão de óbito, a família não tinha carteira de identidade, não tinha documento nenhum, porque quando mataram ele, deram fim em tudo. Pois bem, contratou esse escritório, que eu estive no escritório, muito luxuoso, e hoje, essa semana eu soube que o escritório, acho que já fechou, teve problemas, e o escritório tinha feito solicitação aos cartórios, pelo menos ao cartório mais velho, que era o cartório de Dona Gama, Leonide Gama, e o cartório informou, escrito, que realmente nesse cartório foi feita a pesquisa e que não tinha a certidão de óbito de Anísio Dário. Ou seja, Anísio Dário simplesmente sumiu. Sumiu. Isso evaporou. Em 2008. Eu disse, não é possível, tem que ter. Fui no cemitério, no Cambuí, cheguei lá e remexi, conversei com um coveiro velho. O Cambuí, para quem não sabe, hoje é o Cruz Vermelha. É, o Cruz Vermelha. Aí ele disse, olha, meu filho, vá nesse cartório, que é o mais antigo, que era o mesmo, que tinha a declaração de que não tinha. Conversei com uma moça, uma senhora, eu procuro. Se a senhora estiver ocupada, eu procuro. Ela disse, não, meu filho, eu vou ligar. Resultado, ela telefonou e disse, meu filho, achei. Aí eu disse, tira a guia. Ela tirou a guia, fui lá, paguei, e eu tenho a certidão, e a certidão está aqui no livro de Anísio Dário. Como morreu, de que morreu, a consequência, e quem solicitou, quem fez os primeiros atendimentos dele. Então, se você não tivesse contato com a pessoa simplesmente... Olha, eu vi uma vez, Gil, dentro disso que você está falando, teve uma posse de um governador, que foi na época da posse do Dr. João Alves, que o padre, na missa, né, o padre disse assim, olha, se eu fosse governador, a pessoa mais importante do palácio era o porteiro. Porque por onde você entra. Então é isso que você faz nas suas pesquisas, você fala com o funcionário, trata ele bem, trata com carinho, o respeito que ele merece, e você tem um retorno. Agora eu queria que você me falasse um pouco, quase ninguém sabe Sergipe, porque nós já tivemos um Tribunal de Contas, como é que foi isso? Sim, essa história da criação do primeiro Tribunal de Contas, isso ocorreu em 1935, na interventoria de Augusto Mainá. Eu descobri por acaso, eu vi que estou procurando uma outra coisa, aliás, 35, eu estou procurando sobre os integralistas e as prisões comunistas, dos comunistas, e aí eu vi, inauguração do Tribunal de Contas para março, eu digo, gente, aí comecei a ver, de novo, eu aí guardei, dei continuidade ao que eu você vinha estava fazendo, depois voltei. Foi aí que eu vim ver, e quando eu conversei com alguns historiadores, ficaram impressionados que trabalham com um período e nunca viram isso. Eles não estiveram com o acesso ao jornal que eu tive. Aí, isso foi engraçado, viu? Pronto, nesse jornal, que tinha interesse, que era um jornal ligado a Mainá, pronto, saía todas as notícias, as brigas, os mandatos de segurança, tudo sobre o tribunal. E aí eu reuni isso em um livro de 250 páginas, né, que nós vamos fazer o lançamento este ano aqui pelo tribunal. Na comemoração dos 52 anos do tribunal. Do tribunal. É porque nós estamos vivendo esse ano de 52. Vai ficar esse livro lá para o final do ano, que vai ter um evento. Pronto. Um evento... é um evento que vem o pessoal da Tricom, né? Justamente. Isso. Um encontro, está sendo estadual, nacional, e eu acho que vai ser internacional. Ô Gil, para que a gente possa terminar essa nossa conversa, porque sempre conversa boa é aquela que deixa um gostinho de quero mais, né? Você também é um escritor já premiado e recebeu homenagens. E me fala um pouco sobre isso também. Eu recebi... Você recebeu um prêmio, né? Eu recebi um prêmio em 2008 com um livro sobre um baiano, Edson Carneiro, as poesias dele. Sim.
as poesias que nunca foram publicadas. Jorge Amado sempre me falava, aqui Edson Carneiro é o poeta do papapá. Jorge, cadê esse poema de Edson? Resultado, descobri os poemas de Edson, que ele escrevia em 1928 num jornal baiano, e diariamente ele publicava um poema numa coluna chamada Musa Capenga. Sim. Eu reuni esses poemas, reuni uns comentários tudo, e esse livro, foi premiado no Rio de Janeiro, na União Brasileira de Escritores. E eu fui receber esse prêmio em 2008. E homenagens? Homenagem, eu tenho poucas. Aliás, eu tenho um título que eu ainda não recebi, que é o de cidadão aracajuano, certo, concedido por Francisco Santos, o popular. O Chico Buchinho, ele só quer que chame de Chico Buchinho, viu? Chico Buchinho. Então, foi através de uma solicitação de Chico Buchinho que a Câmara aprovou. Isso em 2010. Eu ainda não, porque eu fiquei tentando Chico Buchinho ser reelegido, ele nunca foi. E aí estou esperando até hoje. Mas eu acho que esse ano a gente fecha. Agora, eu tive somente duas. Foi o prêmio do Mérito Cultural, Inácio Barbosa, sim, concedido pela Prefeitura, e esse doutor honoris causa. Eu, apesar de estar aqui esse tempo todo, eu sou um anônimo. É verdade. Eu sou realmente um anônimo. Porque você também nunca fez muita questão de aparecer. Aparecem as obras de Gil Francisco, mas Gil Francisco, propriamente dito, não faz questão de ficar aparecendo. Nunca fui chamado para ser o assistente do Conselho Cultural do Estado, nunca fui. Academia, nunca fui. E também não me interessa. É pelas obras que você tem, se você quisesse, poderia se candidatar a imortal. O tempo que eu tenho para dedicar às Agora, minhas tem uma coisa que é pesquisas. uma notícia boa, e a gente propositadamente deixou para o final. Nesse canal, que nós estamos apresentando nesse momento em tom de conversa, o Chico Gil também vai ter um programa. O nome do seu programa, você já sabe, é Pérolas do Gil. Me fale um pouco como é que você combinou com a Abacuque, como serão essas Pérolas do Gil. Olha, essas pérolas do Gil são pequenas curiosidades. Digamos 2, 3 minutos, né? De 2 a 3 minutos, né? Não importa de qual a origem, pode ser algum fato sergipano. Um fato, por exemplo, uma convivência sua com Jorge Amado. Digamos, uma conversa que você teve com Jorge Amado. Pronto, dali. Capinã, Caribé, por aí. Pronto. Ou aqui em Sergipe também. Então tem surpresas, assim, como grandes figuras, grandes líderes políticos, revolucionários, conhecidos em guerras, e que vieram morar no Brasil. Entendeu? É um fato que eu vou dizer quem é e por quê. Camerino foi um herói na Guerra do Paraguai. Muitos sergipanos talvez não saibam. Esse tipo de coisa. Você vai lá em 2, 3 minutos e conta aquela historinha. Uma historinha, alguma coisa, algum incidente que aconteceu com algum conselheiro. Estou lançando esse livro hoje. Isso, antes de entrar no tribunal. Mas sempre fatos que não vai cansar a pessoa vai gostar de saber aquilo, né? São fatos curiosos contados de uma maneira leve, que a pessoa vai lançar. E com isso, Gil, eu acho umas coisas importantes, porque se você desperta também no jovem interesse pela pesquisa, pela história, eu quero escrever, como é que Gil Francisco fez isso? Aí vem a garotada, não, Gil, você vem fazer uma palestra aqui na nossa escola? Eu vou, claro, você está prestes a isso, né? Engraçado é que as pessoas telefonam muito, assim, conversam, dizem assim, eu quero escrever um livro. Só que eu disse, sobre o quê? Não sei ainda. É sobre não sei o quê. E você já começou a escrever? Não. Só me procure quando você tiver no papel. No papel. Que aí eu lhe oriento. Mas esse negócio, todo mundo quer. Por exemplo, tem uma coisa importante nesse meu processo, que foi as edições J.F. Santos, que eu criei a coleção base. A coleção base que é Bahia e Sergipe. Base é isso, é o Bahia Sergipe. Bahia barra Sergipe. Justamente para eu escrever sobre autores baianos ou sergipanos, de importância na Bahia ou importância em Sergipe,
ou temas relacionados com Bahia ou Sergipe. Então, já publiquei 13 livros e esses são os mais recentes, né? Anísio Dário, Área de Conflitos e Mistério, Alina Paim, sergipana, Jorge Amado, a obra... Sergipana que pouca gente conhece, né? A obra amadiana entre Bahia e Sergipe, Lampião no dicionário, no Diário Oficial, viu? São relatos colhidos pelo governo do estado na época e diariamente eram transmitidos para o gabinete do presidente. Então, aqui é fonte para pesquisas, entendeu? Eu relacionei esses acontecimentos de 1928 até pós-morte. Até depois de 38, né? Tudo isso, depois de 38, tudo isso sobre Lampião e sobre as guardas do governo do estado e eram publicados no Diário Oficial. Então... Esses 2, 4, 6 livros são da base? São da base. Todos têm um número aqui. Esse aqui é o número 11. Número 11. O 12 vem agora, que são 19 entrevistas. Já está na pré. Sim. 19 entrevistas sobre baianos, sergipanos, maranhense. Tem entrevistas. São lançados pela Edise? Não são. Esse selo é meu. Ah, sim. Esse selo é meu. A Edise só publica os livros oficiais, né? Que tem a ver, que tem interesse mesmo. Então, para a Edise seria o livro A Fábrica de Tecido Sergipe Industrial. Porque faz parte da nossa história. Gil, nós vamos então, você vai mostrando esses livros da coleção básica. Esse aí que você está mostrando é a obra amadiana entre Bahia e Sergipe, com Jorge Amado. Perfeito. A participação de Jorge Amado em Sergipe, né? O período que ele ficou em instância. Fugido da ditadura de Vargas. Meio... E onde produziu exilado, muito. Né? E produziu muito. E produziu muito. Tieta. Levou algumas... E produziu muitos artigos, além dos primeiros rabiscos de alguns romances. Pronto. Aí essa ideia de Lampião, né? Esse Lampião, esse era um livro oficial, né? Sim, esse aqui são os relatos que eram recebidos. O negócio foi o seguinte, vamos pegar Lampião, vamos pegar Lampião, vamos pegar Lampião. Aí o governador disse, olha, é o seguinte, eu vou instalar 5 aparelhos de rádio no rastro dele, por onde ele passar em Sergipe. Alguém vai saber. Pronto, então botou uma pessoa para mandar matéria diariamente sobre a oralidade. Alguém chegava lá, relatava, olha, Lampião teve lá em casa, roubou isso, fez aquilo. Aí vinha essa notícia para o governo. Aí era tipo para o Telex naquela época, né? E o governo publicava no Diário Oficial. Lampião está em Poço Redondo. Pronto. Lampião está em Canindé. E as pessoas também pedindo, governador, mande, ele teve aqui, a tropa passou aqui, a volante passou aqui, matou 2 reis e estou precisando do dinheiro para pagar, entendeu? Então tem... Isso é documentado nesse livro. Tudo isso. Então, isso vai de 28 até... Digamos 40, mais ou menos. Aline Paim. Alina Paim... Alina, na verdade. Alina Paim, ela é sergipana de Estância, e foi muito jovem morar em Salvador. E é em Salvador que ela começa a vida dela, escrevendo na escola, no convento que ela estava estudando. Uma das coisas que eu acho altamente importante nisso, pouco sergipano sabe dessas coisas. Eu vejo, primeiro, há uma deficiência por parte dos professores. Sim. Nós temos uma grande, dentro das universidades, dentro das instituições de ensino superior, acho que por falta, Sergipe ficou muito tempo sem ter curso de mestrado e doutorado, então a solução foi buscar profissionais de fora. E eles vêm e não têm interesse. O compromisso deles é com a história. Com a história. De conhecer... Deve ser, pelo menos. Essas coisas, né? Agora, vamos para aqui, áreas de conflitos e mistérios, né? Este livro
eu conto minha passagem por alguns países. Sim. E esses artigos foram publicados, todos eles, quase todos em Sergipe. Mas esse faz parte do base, do Bahia Sergipe. Bahia e Sergipe, porque tem relatos aqui sobre países, certo, né? Sobre países. O Oriente Médio, Peru, Cuba, entendeu? Muito interessante, porque aqui é o Gil Francisco jornalista. Certo. Isso aqui é o Gil jornalista. Você já falou de Anísio Dário, mas eu só queria que você mostrasse mais uma vez aí a capa do livro de Anísio Dário. Você já foi rico em detalhes sobre Anísio Dário, sabe mostrar esse livro que não foi lançado ainda, perfeito, né? Aguardando o momento de ser lançado, né, Gil? Certo. Ô, Gil, eu queria ficar com você mais 2 horas, mas nosso horário está terminando. Eu só queria dizer o seguinte: para todos que estão nos vendo, esse programa está sendo, vou repetindo, está sendo gravado, é produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da sua diretoria de comunicação, que tem como diretor o jornalista Abacuque Vilacorte. E nós estamos gravando esse programa aqui nos estúdios da Rádio Web, todo ele já redefinido, enfim, ele também será transmitido pelo YouTube, como você está acompanhando, e também como você tem acompanhado pela Rádio Web. Né? E aí é uma nova fase, né, Gil, que a gente está vivendo, e você colaborando com essa nova fase, seja através de entrevistas como essa, que eu espero que você volte, que nós vamos ter mais assuntos ainda, seja através do seu próprio programa, que será transmitido pela Rádio Web, e também aqui no YouTube, dizendo que quem não se inscreveu, se inscreva, porque vai acompanhar toda vez. Sai o programa Pérola do Gil, você vai ser avisado. Sai o programa Em Tom de Conversa, você vai ser avisado. Sai o programa César Cabral, você vai ser avisado. Sai o programa de Maria Franca, você vai ser avisado. Enfim, qualquer programa que a gente colocar, porque vai ser um YouTube só para todos os programas. Perfeito. Não é porque para que você criar um YouTube só para Pérola do Gil? Não, faz um para todos, né? Então, aí eu queria lhe agradecer aí, Gil, e dizer para você que eu estou extremamente feliz, sabe? Agradece sou eu, né? Eu estou sempre à disposição, eu tenho interesse em divulgar o trabalho que eu faço. Claro. E para que as pessoas se sensibilizem e dê uma certa prioridade pelas coisas da terra, viu? Porque Sim, só vai enriquecer o seu conteúdo. Aí, por exemplo, literatura, ensinar literatura é muito difícil. E a pessoa, o professor que ensina e não gosta de ler, seguramente não será um bom professor. Eu me lembro sempre, nos anos 70, que a Livraria Cultura tinha um slogan que dizia: o homem que lê vale mais. E você sabe disso. Olha, gente, por hoje nós vamos terminar o programa por aqui com o Gil Francisco. Dizer a você o seguinte: que se você gostou, você, por favor, divulgue. Se você quer, nosso programa vai ser, por exemplo, escritor, jornalista. Nós vamos ter também aqui artistas, cantores, pintores, músicos. Você quer sugestão para alguém que venha para nos avise. Naquele que você quer, nos avise. Nós vamos ter também autoridades aqui do próprio tribunal, de outras áreas, enfim. Mas é um programa eclético, por isso o nome é Em Tom de Conversa. Muito obrigado, viu, Gil? Foi um prazer. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.